Eu acho que o segredo maior, e isso vale para a empresa, vale para a nossa vida pessoal, é aprender a ouvir, né? Eu costumo dizer, e é uma verdade que eu acredito também, não importa aquilo que você fala, o que interessa é aquilo que o outro entendeu. Bom dia, boa tarde, boa noite para você advogado, para você graduando, para você que quer viver da advocacia, para você que quer ser empresário. A gente está aqui hoje para mais um podcast. Hoje eu estou com um dos nossos parceiros, Dr. Marcos Pimentel. Dr. Marcos Pimentel tem alguns outros atributos além de advogado, empresário, ator, administrador. E ele vai ter muitos conselhos para te entregar aqui hoje. Porque alguém que... Posso falar a sua idade? E cristão também tem que falar, E né? É cristão. Posso verdade. falar a sua idade para eles? Claro. 61 anos de pura experiência. Não, muitos processos, né? Os 61 anos é uma caminhada, é uma jornada grande, inclusive, né? Uhum. E, Vários e processos. tudo faz parte da experiência, realmente. A gente vai construir, a vida a gente vai construindo, não é verdade? É Naturalmente. um projeto em construção, em constante construção e evolução. Exato, exato. E tem alguns processos que você está passando hoje que, naturalmente, o Dr. Marcos pode ter enfrentado e ter algo para contribuir, né? Sem dúvidas. Porque o processo, sabe aquele processo desconfortável? Eu costumo dizer que ele é para o nosso crescimento, né? Ele é para a construção da nossa melhor versão. E aí esses conselhos, a gente vai ter a honra de vir daqui hoje. A gente está falando hoje para advogados que têm escritórios já estão estabelecidos, mas que têm algumas dificuldades, alguns pontos em que falta clareza, mas eu quero começar falando com aquele advogado que está começando também. Por quê? A gente está falando com um empresário que tem um escritório que está em crescimento, que está em evolução, mas que tem resultados expressivos. Modéstia à parte? Nós somos caminhando, estamos em busca, né? Modéstia à parte, resultados expressivos. E, naturalmente, esses resultados expressivos são provenientes de algumas validações, de alguns processos que ele enfrentou. E quais conselhos o senhor daria para alguém que está querendo começar um escritório, fazer esse escritório dar certo? O direito, assim, eu sou apaixonado pelo direito. Você falou que sou ator, né? Eu comecei fazendo a faculdade de teatro, foi a primeira faculdade que eu fiz quando era bem jovem. Depois me formei em administração de empresas, fui empresário durante muitos anos, né? E depois, quando eu tinha já 46, 47 anos, eu comecei a faculdade de Direito. Então, sempre é tempo de se começar, sempre é tempo de crescer e de evoluir. Esse é o primeiro passo. Hoje, mais do que nunca, a informação está disponível de uma maneira absurda, né? Só que a gente tem que entender aonde buscar essa fonte, aonde buscar essa informação, saber peneirar o que é bom, o que é ruim. E o direito, acima de tudo, e principalmente o direito previdenciário. A pessoa tem que estudar, estudar, estudar e estudar. Não tem jeito. Você parou, você fica para trás. Não tem como você fazer uma prestação de serviço, fazer um atendimento a um cliente, entregar um produto de qualidade se não houver atualização. E com a velocidade que a gente vive hoje nesse mundo digital, né? Então, persistência, insistência, persistência, insistência e não desistir, né? Não existe nada fácil, mas tudo é possível. Legal. E o senhor disse que, e eu concordo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você advogado, para você graduando, para você que quer viver da advocacia, para você que quer ser empresário. A gente está aqui hoje para mais um podcast. Hoje eu estou com um dos nossos parceiros, Dr. Marcos Pimentel. Dr. Marcos Pimentel tem alguns outros atributos além de advogado, empresário, ator, administrador, e ele vai ter muitos conselhos para te entregar aqui hoje. Porque alguém que... Posso falar a sua idade?
E cristão também tem que falar, E né? cristão. É verdade. Posso falar a sua idade para ele? Claro. 61 anos de pura experiência. Não, muitos processos, né? Os 61 anos é uma caminhada, é uma jornada grande, inclusive, né? Uhum. E, Vários processos. e tudo faz parte da experiência, realmente. A gente vai construir, a vida a gente vai construindo, não é verdade? É Naturalmente. um projeto em construção, em constante construção e evolução. Exato, exato. E tem alguns processos que você está passando hoje que, naturalmente, o Dom Marcos pode ter enfrentado e ter algo para contribuir, né? Porque o processo, ele... Sabe aquele processo desconfortável? Eu costumo dizer que ele é para o nosso crescimento, né? Ele é para a construção da nossa melhor versão. E aí, esses conselhos, a gente vai ter a honra de vir daqui hoje. A gente está falando hoje para advogados que têm escritórios já estão estabelecidos, mas que têm algumas dificuldades, alguns pontos em que falta clareza, mas eu quero começar falando com aquele advogado que está começando também. Por quê? A gente está falando com um empresário que tem um escritório que está em crescimento, que está em evolução, mas que tem resultados expressivos. Modéstia à parte. Não somos caminhando, estamos em busca, né? Modéstia à parte, resultados expressivos. E, naturalmente, esses resultados expressivos são provenientes de algumas validações, de alguns processos que ele enfrentou. E quais conselhos o senhor daria para alguém que está querendo começar um escritório e fazer esse escritório dar certo? O direito, assim, eu sou apaixonado pelo direito. Você falou que sou ator, né? Eu comecei fazendo a faculdade de teatro, foi a primeira faculdade que eu fiz quando era bem jovem. Depois me formei em administração de empresas, fui empresário durante muitos anos, né? E depois, quando eu tinha já 46, 47 anos, eu comecei a faculdade de direito. Então sempre é tempo de se começar, sempre é tempo de crescer e de evoluir. Esse é o primeiro passo. Hoje, mais do que nunca, a informação está disponível de uma maneira absurda, né? Só que a gente tem que entender aonde buscar essa fonte, aonde buscar essa informação, saber peneirar o que é bom, o que é ruim. E o direito, acima de tudo, e principalmente o direito previdenciário. A pessoa tem que estudar, estudar, estudar e estudar. Não tem jeito. Você parou, você fica para trás. Não tem como você fazer uma prestação de serviço, fazer um atendimento a um cliente, entregar um produto de qualidade se não houver atualização. E com a velocidade que a gente vive hoje nesse mundo digital, né? Então, persistência, insistência, persistência, insistência e não desistir, né? Não existe nada fácil, mas tudo é possível. Legal. E o senhor disse que, e eu concordo, nós estamos num momento em que nós temos muitas informações. Até demais, né? Até demais. Tem informação até demais às vezes. E o advogado às vezes ele se depara, quando ele está num processo de crescimento, ele se depara com muitas dessas informações e falta clareza em meio a tanta informação. Contraditório, né? E a questão do direito, mais contraditória ainda, e aí fica uma crítica que eu acredito que está melhorando, tá? A gente estava comentando aqui há pouco, né, em off, que há 6 anos atrás não existia nem agência de marketing especializada no ramo jurídico. Hoje a gente vê uma avalanche de especialistas e que a gente sabe que na prática não são verdadeiramente especialistas. Mas, infelizmente, a faculdade de Direito hoje ainda é uma faculdade muito engessada. Então, a pessoa, quando entra para estudar Direito, ela acaba quase formando uma convicção que não é um negócio o direito. E o direito é literalmente um negócio, é literalmente uma empresa. Existe a necessidade de você ter cliente, que é a pessoa, a figura mais importante em qualquer negócio. Você pode ter um carrinho de pipoca ou uma fábrica de avião. Você pode ser de uma competência assim fantástica, mas se você não tiver cliente para comprar o seu produto, meu amigo, nada subsiste. E no direito a gente tem um estigma mesmo, né? Que vender não pode, prospectar não pode,
captar não pode, Deus castiga, o OAB tira a carteira. Melhorou muito. Há 2 anos atrás houve a mudança do Estatuto do OAB, que inclusive nos permitiu de patrocinar publicações. Ainda de uma maneira muito velada, ainda engessada, mas que bom, graças a Deus, hoje a gente pode contratar uma Pix, contratar a Suaves, um Arial, contratar uma empresa e está anunciando os nossos conteúdos, está gerando leads, está gerando um processo que nos permite realmente tratar e ter um escritório de advocacia como uma empresa, uma verdadeira empresa. Legal, legal. Então, o senhor me disse que o advogado que quer dar certo, né, como empresário, como autônomo, ele precisa ter algumas habilidades, né? Quais habilidades o senhor acredita que esse advogado tem que priorizar? Ele tem que se capacitar exatamente em quais, inicialmente, na sua visão? Então, depende do modelo de negócio que ele vai criar, né? O direito, e aí até por questões da própria OAB também, quem pode atuar, quem pode comercializar, quem pode dar consultoria na área jurídica é estritamente advogado. Ele tem que ser advogado, tem que ter formação, tem que conseguir a carteirinha abençoada desafio, né, da prova da OAB, né, que depois a gente pode até falar alguma coisa sobre isso, que é um absurdo também. O número de faculdades que a gente tem e o número de pessoas que não passam na prova da OAB. Me surpreende muito isso. Entendeu? Essa é uma coisa absurda. Imagine se todo mundo passasse, como seria o nosso mercado, que hoje nós estamos perto de 2 milhões de advogados. Mas vamos lá. Vai depender da estrutura que ele vai querer montar. No começo de carreira, o advogado, via de regra, começa como? Ele e Deus, não é verdade? Então ele vai ter que trabalhar na área jurídica especificamente de peticionar, despachar, fazer audiência, que ele vai ter que desenvolver toda essa habilidade. Mas a habilidade, aí eu vou falar muito em causa própria, porque eu acredito nisso, a gente estava conversando aqui também em off primeiro, falei que eu fui empresário, né? E acima de tudo eu sou vendedor, com muito orgulho, né? E vendedor, pessoa que vende, é um gesto de amor, eu acredito muito nisso. De fato. Entendeu? Mas a gente tem um estigma. A gente chega no lugar e pergunta, quem aqui é vendedor? Aí não dou levantar a mão, porque a pessoa tem vergonha, entendeu? E aí imagina logo aquele vendedor chato, vendedor... E não é, o vendedor é alguém que entrega alguma coisa de qualidade que vai atender o outro lado. Então assim, é um gesto de amor, a venda é um gesto de amor. E quando você acredita naquilo que você faz, entrega alguma coisa que faz diferença na vida das pessoas, que aí vai a minha paixão também pelo direito, e por isso eu escolhi fazer direito, que é um curso que eu sempre amei, entendeu? É entregar, é fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você acredita nisso, e você passa isso para as pessoas, fica muito mais fácil dessas pessoas comprarem de você, porque você acredita naquilo que você está vendendo, e você entregar aquilo que você prometeu, na medida não, porque a advocacia é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. A gente ouve muito assim, né, na área criminal, você vai soltar ele, doutor? Minha causa é ganha. Sim. O processo só acaba quando termina. Não existe causa ganha, não existe... Isso é um trabalho, é uma construção que você faz, né? E cada caso é um caso, mas o que você tem que ter, e aí outra coisa muito importante também, que a gente vê muito o advogado pecar nisso, contato com o cliente. Dar informação, dar o retorno, atender o telefone e falar. Eu costumo brincar e falar com meus clientes assim, a gente não pode chegar lá e forçar o juiz a dar uma decisão, obrigar o abençoado servidor a fazer o trabalho dele, mas atender o telefone, responder a mensagem do WhatsApp, eu não dependo de ninguém. Isso cabe a mim. Eu, particular, tenho um compromisso de até meia-noite, e às vezes vai até lá mesmo, responder a todas as mensagens do meu WhatsApp. Ninguém fica sem resposta. Às vezes não vou dar a resposta que você gostaria, né? Seu dinheiro saiu. Entendeu? Sim. Mas a resposta, isso só depende de mim. E aí a gente precisa montar a estrutura, e você ter uma estrutura por trás. Hoje aqui no escritório nós somos quase 40 pessoas. Uau. Então nós temos financeiro, nós temos contas a pagar e receber, nós temos a equipe de produção, aí nós temos os nossos núcleos de produção, nós temos produção trabalhista, produção previdenciária, produção civil. Para cada uma dessas áreas a gente tem um coordenador.
Então, aí você vai evoluindo para o processo de empresa mesmo. Nós temos o nosso comercial, que nós temos as nossas campanhas, umas pessoas que atendem. É uma empresa, essa é a grande verdade. Uma empresa que presta serviço na área jurídica e que presta um bom serviço, porque se não prestar um bom serviço também não presta. Porque a indicação, isso é a máxima do marketing. Uma pessoa bem atendida fala para 3, 4, 5. A mal atendida fala para 30, 50. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de atender, vender, entregar um bom serviço. E esse é o nosso grande desafio. Então o advogado iniciante, na verdade, ele tem que ser um full service, né? Ele tem que fazer praticamente tudo. E tem que se cercar de boas parcerias. Eu acredito muito na especialização também. Desde o princípio da minha jornada, eu sempre tive parceiros. Até mesmo porque a gente não consegue dominar tudo. Direito é uma área muito vasta. Sabe, direito civil, direito previdenciário, direito tributário, direito trabalhista. Não dá para você entender tudo e saber tudo e fazer tudo muito bem. Então eu entendo que você buscar parcerias, agregar valor, somar esforços, eu acredito muito nisso. Acho que o conselho maior para quem está começando é isso, se juntar de boas pessoas, né? Começar dentro da medida do possível com os investimentos. O digital hoje acho que não dá para ficar fora do mundo digital. Ah, quanto que eu vou investir, doutor? 100, 1.000, 10.000, 50.000? Vai depender da sua capacidade, tanto de investimento, quanto de prospecção, que aí você tem que atender bem também e entregar o serviço bem também. É um processo. Seguindo essa linha de crescimento do advogado iniciante, são ótimos conselhos. O Dr. Marcos, ele tem um escritório com 40 pessoas aproximadamente, né? Estamos caminhando para isso. 40 pessoas aproximadamente. Se você tem 40 pessoas no time, naturalmente você fecha um bom número de contratos. Você tem que ter demanda para essa quantidade de pessoas, não é verdade? Não é verdade? Sem dúvidas, com certeza. Pronto. Então, se o Dr. Marcos está dizendo, alguém que fecha centenas de contratos por mês, que esse é o caminho, porque de fato é. E eu valido, porque nós já atendemos mais de 1.000 escritórios. E esse é o passo a passo em comum de todos que dão certo. É o passo a passo em comum de todos. Agora vamos enriquecer esses conselhos. Advogado iniciante, agora eu posso delegar. O que eu delego primeiro? Então, tem que ver a divisão de serviço e entender a realidade de cada caso prático, né? O que é muito importante primeiro é você ter boas pessoas, se cercar de boas pessoas. Hoje aqui a gente tem um trabalho até de na hora da contratação, traçando até o perfil psicológico dessas pessoas, para entender quem nós estamos trazendo para dentro do escritório. Valorizar essas pessoas, porque sem sombra de dúvidas, tudo isso que a gente construiu, o investimento que a gente fez em obra, em estrutura, e não foi barato, o maior patrimônio que o escritório tem são os nossos parceiros, são as pessoas que trabalham conosco. A gente é prestador de serviço, a nossa maior riqueza é a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima, são as pessoas. Então, na medida que a gente consiga validar isso, tratar essas pessoas, em que sentido? Em todos os sentidos, né? Até em termos de formação, de treinamento. Hoje nós estamos fazendo uma pós aqui no escritório, começou com quase 6 pessoas do escritório, e na época a gente era bem menos do que 40 pessoas, que estão fazendo a pós junto, na área previdenciária. Legal. E a gente tem por princípio aqui incentivar e patrocinar a formação das pessoas. Que a gente é um processo em construção, aquilo que a gente estava falando antes. Então, investir em pessoas, eu acho que é o maior patrimônio que qualquer empresa, e um escritório de advocacia, que não é diferente de nenhuma empresa. Final de semana mesmo, Priscila, que você estava conversando com ela, e o Daniel vão estar fazendo a imersão de liderança. Ah, legal. Quer dizer, é um processo, cara. E não termina nunca. E o grande desafio de qualquer negócio, na verdade, qualquer tipo de relação, né? Você tratar, cuidar dessa relação e lidar com gente é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas requer certos cuidados, né? E lidar, né? Acho que esse é o grande desafio. Aí delegar vai das características de cada um, entendeu? Eu, em particular, gosto do comercial, gosto de lidar com gente, gosto de trocar ideia, gosto de conversar. Então, as coisas que eu deleguei foram as outras coisas que eu não gosto de fazer. Operacional. Porque, na verdade, assim,
trabalho é o negócio do tribulho, né? Que tem o negócio do chicote, pá. Isso. Mas quando você faz o que você gosta, não é trabalho. É prazer, é diversão, entendeu? De fato. Então, tipo assim, hoje eu não trabalho mais, graças a Deus. O que eu faço, eu amo o que eu faço, entendeu? Que é vender, lidar com pessoas, ajudar a gente, entendeu? Uhum. Ganhar dinheiro Natural. e principalmente e acima de tudo, que é o nosso lema aqui, é ser feliz e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro sem ser feliz também não vale a pena. De fato. Você vai criar um clima legal, a gente se preocupa muito com isso, entendeu? Uhum. Problemas, óbvio, faz parte do processo, entendeu? Mas saber lidar esses problemas e crescer e ter de fato um time, acho que isso é imprescindível em qualquer negócio. Hoje a gente tem buscado e tem conquistado isso a cada dia, graças a Deus. Legal. E tá dando certo. Tem dado. Tem dado certo. Tem dado certo. Então, eu vou delegar. Iniciei o escritório, iniciei a minha curva de crescimento, agora eu tenho capacidade de delegar, mas eu posso delegar para uma pessoa só. Eu tenho uma moeda para delegar para uma pessoa. Então, o que o senhor está me dizendo é que se eu gosto do comercial, eu delego o operacional. Se eu gosto do operacional, eu delego o comercial, é claro, contratando dentro dos perfis certos, buscando alguém que de fato tem capacidade para desempenhar esse papel. É isso? Sim, sem sombra de dúvida. A questão do comercial, inclusive, a gente tem uma certa resistência na área do direito quando fala em venda, né? A gente aqui, uma vez a gente fez um anúncio para contratar para o comercial, pessoal, mas eu vou advogar também. É como se você cuidar do comercial, entender, fazer o primeiro atendimento do cliente, entender o problema do cliente, dar as soluções jurídicas, precificar esse trabalho que vai ser executado, não fosse um trabalho de advogado. E, na verdade, é o início do direito. Se você não tiver o cliente, não tiver conseguido fechar o negócio, não conseguir precificar da maneira correta, para você produzir, entregar algo de valor realmente, não vai ter o trabalho, quer dizer, tudo. Então, eu em particular, eu sou apaixonado pelo comercial, falei com você já, eu sou vendedor com muito orgulho. Então, começa do comercial, porque se você não tiver cliente, você não tem nada. Pronto. Confesso que fico muito triste também com a remuneração. Em regras gerais, a gente acaba tendo a noção de todo o Brasil, de tudo. Mas eu acho que se pessoa estudar 5 anos na faculdade de Direito, passar numa prova do OAB, que é uma peneira bem fina, né? E depois ter a remuneração que é a média de mercado hoje, eu fico muito triste, confesso a você. Entendeu? E o grande desafio, volta de novo, cliente, precificação, produção, trabalho, até para você poder valorizar os profissionais que você tem e remunerar de maneira condizente com a responsabilidade que tem um advogado. Ponto importante. Um desafio muito grande dos advogados hoje, empresários, que ocupam posições semelhantes à sua hoje, doutor, é reter talento. E contratar boas pessoas. Hoje o senhor, imagino que tem talentos aqui dentro, né? Sem dúvida, na talentos, verdade, né? a gente acredita que todos são talentos, tanto que a gente faz talentos. o processo de seleção, talentos e evolução, assim como eu e você. Com certeza. É verdade? Com certeza. E para que o empresário do direito consiga reter talentos, fazer boas contratações, o senhor teria algum conselho para que ele conseguisse desenvolver isso de forma mais assertiva? Porque eu vejo que muitos advogados têm falta de clareza em como contratar e como reter boas pessoas dentro do escritório. Então, a gente tem desenvolvido a questão de ter realmente uma cultura dentro da empresa, dentro do negócio. Cultura do negócio, né? E essa cultura que faça sentido para a comunidade. Então, ter políticas, né, inclusivas, aí falei com você em termos de investimento na formação desses profissionais, investimento na medida do possível na remuneração desses profissionais, que tudo é um processo. E acima de tudo, a gente tem que ter a consciência, quanto empresário e quanto empregador, vamos dizer assim, que as pessoas passam também, é normal. Às vezes você contrata uma pessoa, um estagiário, um advogado, ele vem aqui, vai passar por um processo, vai aprender durante um tempo, daqui a pouco ele vai sair, vai alçar voos mais altos. Faz parte do processo, qual o problema? É lícito. São pessoas que podem e se tornarão nossas amigas. E a gente vai participar desse crescimento um com o outro. Agora,
É óbvio que o desejo e o sonho de todo empresário é reter todos os talentos, que essas pessoas possam crescer dentro da estrutura. Como as pessoas podem crescer dentro da estrutura? Desde que a estrutura cresça. A gente costuma dizer, isso desde a época que eu era empresário de fato, não do ramo da área do direito, a empresa é como uma árvore. Na medida que essa árvore cresce, você tem uma árvore pequenininha, e aquilo foi nós falamos primeiro da lei da semeadura. Você tem que plantar para colher, não existe mágica. Quanto mais essa árvore crescer, mais sombra ela vai dar, mais fruta ela vai dar, mais pessoas ela vai alimentar, e com isso as pessoas podem crescer dentro dessa estrutura. Porque também, vamos lá, ter essa árvore, criar essa árvore, fazer essa árvore crescer, não é para todo mundo. É um processo. Então, quer dizer, é ter esse princípio de parceria. Aqui hoje os advogados que trabalham conosco, de fato, são sócios do escritório, sócios de serviço. Quer dizer, você ter toda uma política de fato que permita essas pessoas crescerem. Eu, na verdade, sou hoje o sócio majoritário do escritório, e o escritório é um escritório recente, nós temos 3 para 4 anos dentro desse modelo que a gente tem hoje, né? Mas a minha intenção é ter outras pessoas que façam parte, eventualmente também, da sociedade patrimonial do escritório, que tem uma participação. Essas pessoas vão nascer aqui de dentro, eu não vou lá fora para buscar, né? As pessoas hoje que estão comigo, que cresceram comigo, que hoje são, inclusive os meus sócios, são pessoas que começaram trabalhando comigo como estagiário, há 3, 4 anos atrás. Então a gente vive isso. Porque falar é fácil. Viver o que se fala é o que acontece, é o que faz e o que as pessoas tornam. Então, quando você consegue ter isso na cultura, as pessoas veem isso acontecer, fica mais fácil você reter talento, fica mais fácil das pessoas acreditarem naquilo que você está falando, porque você vive o que você fala, entendeu? A gente passou por uma linha de crescimento aqui, a gente falou do advogado que está iniciando, demos conselhos para você que está iniciando, para você que vai começar a contratar, demos conselhos de contratação, mas a gente consegue mais porque nós temos alguém com quase 40 pessoas no time, um escritório com 4 anos de vida, essa operação, com 4 anos de vida, mas Essa operação, 3 anos. 3 anos de vida essa operação, e com resultados muito expressivos, são centenas de contratos por mês, e a gente consegue ir um pouco mais desses conselhos, a gente consegue ir para outras camadas. O advogado ele já está com pessoas contratadas agora, ele já tem pessoas para o jurídico, ele já tem pessoas para a parte de comercial. Quais foram os seus desafios com a setorização e quais foram as chaves que o senhor virou e que assim, poxa, acertei a mão aqui na setorização, fazendo isso aqui dá muito certo. O senhor consegue trazer algo nesse sentido para o pessoal? Então, a controladoria, hoje eu acho que é algo... Pulmão seria do escritório, na verdade, né? Sem a controladoria, muito difícil de tocar qualquer coisa, porque é onde vem todas as intimações, as informações, prazos. Inclusive, hoje a gente está num processo de estruturação para essa controladoria fazer o pós-venda também, que é aquele contato com o cliente que a gente estava falando, que é fundamental e imprescindível de manter o cliente informado do custo processual dele, que vai evitar, inclusive, que o cliente fique te ligando toda hora, muito embora a gente sabe que tem aquele cliente que liga 6 vezes ao dia e fala: doutor, mexeu no meu processo. Isso é nem intimação no celular dele, ele sabe primeiro que a gente, é impressionante. Mas você consegue ter um gap maior de tempo, né? E você manter esses clientes informados, você passa a ter um outro grande ganho também, que é aquele ganho da velha e maravilhosa indicação. Uau. E a gente só indica quem a gente lembra. Uau, isso é... Então, na medida que a gente mantém aquele cliente alimentado, satisfeito, feliz, informado, as possibilidades desse cliente te indicar para um amigo, para o irmão. Cara, a coisa mais linda do mundo é você ouvir, o cara falou que tem um advogado maravilhoso. Você tem esse prazer de ter a satisfação da entrega de um serviço bem feito. E isso num país onde a justiça é muito lenta. Né? Já dizia Rui Barbosa lá atrás, né? E a justiça que demora, na verdade, é uma grande injustiça. E a gente vive isso em todas as áreas do direito. A estrutura, na verdade, a estrutura do Estado está um tanto debilitada. Essa é a verdade. E na questão previdenciária especificamente, nós temos o INSS, que tem mais de 20 anos que não contrata.
Na verdade, ano passado, contratou 1.000 pessoas para o Brasil inteiro. Uma coisa assim. Servidores aposentaram, morreram, E não se contratou. o volume de serviço aumentou estupidamente. Então, às vezes, você quer falar mal do servidor. O problema do servidor é a própria estrutura, não se sustenta. Então, a gente tem um atraso fantástico na resposta das prestações de serviço que deram para ser, né? E o judiciário não é diferente, né? Houve a modernização também com a questão da digitalização dos processos e tudo. Quer dizer, eu entendo que funciona melhor, mas a estrutura ainda é muito precária, né? O maior insight de setorização foi a controladoria. Sim, controladoria e depois dividir por área, civil, trabalhista, previdenciária. Aí cada uma vai ter a sua coordenação, né, que são os gerentes, né, de cada setor, né. Aí no caso específico do nosso escritório, eu tenho um sócio que cuida da parte administrativa do escritório como um todo, né. Tem outra sócia que cuida da parte de produção do escritório como um todo. Então, na verdade, é divisão de tarefas, cada um buscando, e eu fico mais à frente do departamento comercial do escritório. O quão setorizar foi importante para o crescimento do escritório? Não tem jeito. À medida que você cresce, ou você setoriza e delega, ou você tem que ser restringido. Você não tem como crescer se você não dividir tarefas. Chega um determinado momento que você não consegue atender o telefone, peticionar o processo, despachar com o juiz, fazer audiência, dar retorno para o cliente, cobrar do cliente, pagar. Não, é impossível. Então você acaba, na medida que você não delegue, você limita o seu crescimento, você vai ficar, que também é louvável também, que bom, não tem mal nenhum nisso, né? Advogado advoga sozinho, tem X clientes mês, tem de tanto, e que bom, entendeu? Mas, tipo assim, na medida que você queira escalar, não tem como você escalar sozinho, não tem como você fazer o trabalho solo. Você tem que dividir e, de fato, setorizar e estruturar, ter parceiros, aí, né? Tem uma agência de marketing bem estruturada. Se for digital, você vai ter que ter alguém que vai fazer as gravações, vai fazer as postagens. Ah, no começo eu fazia tudo. Que bom, glória a Deus. Mas é impossível você fazer tudo e fazer com qualidade tudo, até mesmo porque ninguém sabe tudo. A gente precisa de pessoas e boas pessoas, e aí você começa a ter um time. Entendeu? Entendi. Aí a gente entra num ponto. Porque se eu estou crescendo, se eu estou setorizando, se eu tenho coordenadores por área de atuação, bom, eu tenho cliente. Como é que esse cliente está chegando? Né? O cliente, ele dita todo esse crescimento. Não é verdade? Sem dúvida, e no nosso caso o desafio é maior ainda, que mais de 90% do nosso retorno é no êxito. Olha só. Eu trabalho com reclamantes, a grande parte do escritório, né? E trabalho com direito previdenciário. As pessoas, quando nos procuram, via de regra, nos procuram mal psicologicamente, mal economicamente, não tem nem recurso, né? Então a gente depende de viabilizar aquela situação jurídica, precificar o que a gente vai fazer e investir naquele processo para ter um retorno de 6 meses a 1 ano e meio. O processo trabalhista leva muitas vezes 4, 5, 6 anos. Olha só. Hoje, o quanto o digital representa faturamento e clientes do escritório? Marcos Pimentel Advogados. Veja bem, o processo digital começou comigo lá atrás, há 8, 10 anos atrás, Jus Brasil. Quando o Jus Brasil era de graça, que tinha aquele negócio de escritório online, você não pagava crédito, não pagava nada. Eu cheguei a ligar para 12 mil pessoas em um ano. Ligar? Ligar. Ligar é importante para advogado no comercial? É imprescindível. O contato com o ser humano, falar com a pessoa. Aí vai a questão do rapport, vai a questão de você conseguir, né, ter a conexão, de fato, estabelecer essa conexão, né, gerar confiança. Tudo faz parte do processo. E depois você entregar aquilo que também você se comprometeu a entregar. A questão da sinceridade, a verdade, eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto de mentir, porque mentir dá um trabalho miserável. Você tem que ficar lembrando o que você contou, senão você cai em contradição. A verdade, você fala daqui, fala dali, mudou um pedacinho, mas é sempre a mesma estrada. Então, se acreditar naquilo que você faz e fazer aquilo que você acredita, é muito mais fácil você chegar onde você quer. De fato.
De fato. Então, ligar é fundamental, de fato. Então, o digital, queira ou não queira, é fundamental, né? Eu atendi um cliente via Google, né? Na época eu não fazia nem tráfego pago, mas estava lá já, né? Do México. Foi logo no começo que eu comecei a trabalhar, né? Eu fazia área criminal na época. Muitos advogados começam pela área criminal porque dá um dinheiro rápido, né? E atendi uma galera do México. Fui 2 vezes no México, fui uma vez na Espanha. Porque você estava no digital? Outro detalhe importante. No sábado, né? Porque você quer trabalhar com venda, você quer estar no comercial, você quer ganhar dinheiro, não tem dia, não tem hora, tem oportunidades. E se você perde a oportunidade, meu amigo, você pode ter certeza, o outro vai conseguir e vai pegar. Então, oportunidade passa. Não tem aquela de oportunidade, um cavalo selado que passa, você monta. Ele não passa devagar, não, tá? Passa voando, é isso aí. Mas passa várias vezes, fique tranquilo. Se você estiver atento, né? Às vezes não vai na primeira, vai na segunda, é a questão da persistência que a gente estava falando. Então não tem tempo ruim, foi o que eu falei com você. Eu respondo meus WhatsApps até meia-noite, via de regra, entendeu? Sou apaixonado no que eu faço e trabalho todos os dias. Tem advogado que tem preconceito com ligação. Fala que não liga pro cliente. Não. Você falar com um advogado é as coisas mais difíceis do mundo, o advogado te atender. E pro advogado no comercial que não liga pro cliente? Não, ele tá morto. Mas tô falando de advogado, na verdade. Realmente. Meu advogado não me atende, doutor. Não, pensa você tem um processo, você tem um caso, você tem um problema na mão do cidadão. Justiça já é morosa, demorada, não te dá o retorno. Aí você quer falar com o abençoado do seu advogado e o advogado não te responde. Não te diz que sim, que não, onde está. Você deixa a mensagem, leva 1 ou 2 semanas para responder. Você vai falar bem desse advogado? Você vai recomendar esse advogado para quem? Só se for para o seu inimigo, né? Para passar raiva. Só se for para o meu inimigo. Infelizmente isso acontece muito. E a gente sabe que acontece muito por quê? Porque o advogado tem que atender, peticionar, despachar, aí volta de novo aquele negócio. Então você não tem jeito, você não tem mágica, as coisas têm que... Faz sentido? E como faz? A parte da ligação é uma coisa que as pessoas têm medo de ligar. No comercial, tá? Mas antes da gente falar da parte da ligação pro comercial, o senhor disse algo muito profundo. E se você não pegou, eu vou voltar. A gente está soltando vários insights aqui. Compartilhe isso para alguém. Comenta aqui o que você está achando desses podcasts. Coloca suas dúvidas sobre esses assuntos. A gente vai te responder. Se inscreve. Clica no sininho ali para você receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Mas eu quero voltar para um conselho que ele é profundo. Que foi um insight que você teve em relação à setorização, que foi implementar a controladoria. E isso veio com um suporte mais próximo do cliente, né? E quando você tem um suporte mais próximo, um acompanhamento mais próximo, você dá retorno ao seu cliente, você gera conexão. Ele passa a confiar em você porque a conexão está atrelada à confiança. Se eu me conecto com você, naturalmente eu passo a confiar. Ou pelo menos eu baixo um pouco a guarda. E se eu confio, eu indico. Se eu confio, se eu estou conectado, eu confio e estou satisfeito porque tem controladoria no escritório, eu indico, não é? Sem dúvida. Então, se eu estou tendo um baixo número de indicações, porque o fato de estar no digital não anula você ter indicações, você pode potencializar. Potencializa, sem dúvida. Potencializa aqui no escritório. Então, se você está tendo poucas indicações, poxa, é um ponto de atenção para o nível de satisfação dos clientes ativos do escritório. O senhor pode falar um pouco disso? A questão do retorno, do feedback para o cliente, né? A gente tem um problema da morosidade da justiça, né? Do próprio serviço público como um todo. E a gente não tem domínio sobre essa questão da velocidade do processo, do resultado final da ação. Agora, o retorno da informação, feedback do andamento, inclusive a questão de você responder as perguntas que eles lhe fazem via WhatsApp. A gente tem problema de colegas que outras pessoas reclamam e falam, eu não consigo falar com o meu advogado. Você imagina, você tem um problema que você entregou, que é a sua vida, muitas vezes é a coisa mais importante, é a salvação da lavoura,
Você entregou na mão de uma pessoa e essa pessoa não te dá nem retorno, não te dá nem notícia, não te dá nem satisfação. Por quê? A entrega do resultado, de fato, não depende do advogado. A profissão é uma profissão de meio, não é uma profissão de fim. Então você tem que fazer um trabalho com técnica, com eficiência, com qualidade, mas vai depender de outros fatores que vai resultar no resultado final do processo. Agora, a informação depende só de você, depende só do advogado. Então, primar por esse retorno, por esse feedback, sem sombra de dúvidas, vai gerar uma maior satisfação do cliente, com isso vai gerar mais negócio, mais business, mais indicação. Então, assim, eu não tenho a menor vergonha de toda vez que eu falo com o cliente, eu reforçar para ele a importância que ele tem para a minha estrutura e a importância que ele tem em ajudar outras pessoas, assim como eu estou ajudando ele, né? Eu estou lhe prestando um serviço, você está sendo satisfeito na sua pretensão de ser bem atendido. Se você tem um amigo, nada mais justo que você entregar para o seu amigo essa mesma satisfação, quer dizer, é um gesto de amor, é aquilo que a gente falou antes, né? Vender é um gesto de amor. Então, quando você acredita nisso, e distribuir o amor é a melhor coisa que tem no mundo, não é verdade? De fato. Eu sou apaixonado, eu tenho um ídolo, eu não falei com você. O nome dele é Jesus Cristo. É o cara que mais amou no mundo, não é verdade? Você não vê Jesus com preconceito com ninguém, você não vê Jesus menosprezar ninguém. E é o maior marqueteiro que tinha, né? Qual é a máxima de Jesus? Ele fala assim, não fala para ninguém. E aí está a palavra dele, que não foi escrita, não foi nada, e se propagou. E hoje está no mundo inteiro, né? E é o amor, fundado no amor. Então, tipo assim, amar o que você faz, entregar aquilo que você prometeu, dar o retorno, atender as pessoas com honestidade, com seriedade. Não tenho dúvidas, é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Interessante. Indicador de indicação. Se você não está recebendo indicação, atente-se ao nível de satisfação e o quanto você está dando de suporte para o seu cliente ativo e o quanto você tem tido esse contato com ele para de fato se conectar. Então, se está tendo pouca indicação, atenção a esses pontos, conforme o Dr. Marcos disse aqui, e as indicações não anulam o digital. Esse conselho, ele é muito bom. Se eu fosse você, eu teria anotado, tá? Esse e tantos outros que a gente já deu aqui. Inclusive, se você tem um amigo que precisa ouvir isso também, compartilhe esse conteúdo com ele. Se você quer acompanhar os insights que a gente sempre traz aqui, segue o nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo se você tem dúvidas sobre esse assunto, seu feedback sobre o que a gente trouxe aqui. Eu estou com alguém extremamente experiente. Eu estou tendo ensinamentos, imagino vocês, né? Então, voltando aqui, a gente falou de setorização, de crescimento, só que a gente focou na ótica do advogado, do empresário. Só que a gente tem algo que é extremamente importante para que tudo isso aconteça, é o insumo necessário, que é o cliente. Digital. O quanto o digital representa hoje no escritório? E outra dúvida que em seguida você pode responder junto. Marcos Pimentel Advogados estaria onde está hoje se não tivesse o digital? Vamos lá. Digital hoje é parte da nossa realidade. É como a IA está chegando aí que vai tomar conta de tudo. Não tem jeito. Né? Uhum. A gente está onde está porque o digital existe, porque nós estamos trilhando o caminho do digital também. Não é o único meio. A velha e boa indicação continua funcionando e é muito boa, principalmente quando você consegue entregar um produto verdadeiramente de qualidade e, para além disso, que você consiga que as pessoas tenham a percepção do valor. Que às vezes acontece isso com muitos colegas, o cara é bom, é capaz, tem qualidade, mas ele não consegue transmitir essa percepção de valor para a pessoa que está do outro lado. É aquela velha história do pato e da galinha, você já ouviu? O ovo da galinha acaba sendo mais valorizado porque a galinha, quando coloca, canta. E o pato faz quietinho. Então, se você não conseguir passar essa percepção de valor para o outro, mesmo que você tenha o valor, né?
Mais importante que ser é parecer ser, né? Aquela história da rainha também, não é isso? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então a questão da percepção de valor, acho que passa muito por aí. E a questão do tráfego, gente, eu acho que vocês lutam muito com isso aí, é o quê? Não adianta você ter um tráfego eficiente se você não tiver uma recepção proativa e que vai de fato atender aquela demanda daquele cliente e saber de maneira satisfatória converter isso em verdadeiros leads e contratos. Não adianta você ter uma estrutura de chegando centenas, milhares de pessoas nos seus canais de comunicação se você não souber dar um atendimento a contento. E aí fica até parabéns para a equipe da Pix, o trabalho que fazem hoje na questão do digital, na questão do site, dos treinamentos, dos insights. Aqui a nossa gerente comercial, a pessoa responsável, que é a Priscila, tem elogiado muito o trabalho do Jeans, o trabalho que estão desenvolvendo e está ajudando a construir profissionais cada vez mais qualificados e está cada dia atendendo melhor esse mercado. Que é um mercado gigante. Eu costumo brincar que todo mundo um dia vai precisar de coveiro e de advogado. É A questão é verdade. quando, né? É verdade. Porque não tem jeito. Então, assim, não tem esse problema de sermos muito advogados, né? Desde que cada um faça a sua parte, faça bem feito o seu serviço, há mercado e o sol nasce para todos. E vamos conquistar a nossa sombra, igual a gente falou no começo da conversa. Legal, legal. Gente, quanto insight. Eu tô meio tonto aqui, de tanta coisa que o Marcos está soltando pra gente. Ó, para finalizar, insight aqui pra gente fechar com chave de ouro. Se tem como melhorar o que a gente já fez aqui, né? Se tem como deixar mais rico. A gente estava conversando e a gente chegou à conclusão e concordou nisso, que nós estamos em um processo sempre. A gente não está pronto. O que muda são as fases desses processos, não é verdade? Sem dúvida. Imagino que hoje, ou de forma recente, o Marcos tenha passado por alguns processos e validou isso. Alguém que tem um escritório com na verdade, aproximadamente 40 colaboradores, 14 pessoas no comercial, descobri hoje. 14 pessoas no comercial é gente pra caramba, porque a maioria dos escritórios tem no máximo 2, 3, 4. A maioria, tá? E aí, eu acredito que tenha fases recentes de processos que o Marcos enfrentou, desafios que o Marcos enfrentou enquanto CEO, enquanto gestor de todo o escritório, enquanto sócio majoritário. E quais foram os aprendizados mais recentes, assim, as coisas que o senhor tem validado de forma recente e que tem ajudado nessa fase do processo do Marcos? Até para dar um tato pro pessoal, para eles entenderem o que eles vão enfrentar à frente. E quem está vivendo a mesma coisa que o senhor, tem um conselho para seguir. Eu acho que o segredo maior, e isso vale para a empresa, vale para a nossa vida pessoal, é aprender a ouvir, né? Eu costumo dizer, e é uma verdade que eu acredito também, não importa aquilo que você fala, o que interessa é aquilo que o outro entendeu. Às vezes a gente comunica uma coisa e a nossa comunicação, a informação que chega para o ouvinte é completamente deturpada. E aí esse exercício também de volta também, né? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida, às vezes ser menos impetuoso um pouco, né? E respirar, contar até 3, eu acho que é um grande segredo também. Confesso que eu tenho dificuldade, que eu sou muito impulsivo e, assim, a questão do sincerocídio, você já viu aquele negócio do, né, sincerão? Às vezes mais vale calar do que falar. Então é aquela história do, acho que ouvir, eu acho que é o maior segredo, assim, para a gente poder aprender, é um desafio que eu vivo aqui constantemente, às vezes de fechar a boca um pouquinho mais, mas é lidar com pessoas. Acho que o desafio de qualquer empresário, de quem quer crescer e quer ter resultados, e você falou de 14 pessoas, mas assim, nós temos um aumento, um incremento aí de quase 40%, 50% do número de pessoas de uma semana para cá. Então, e a outra coisa importante é o seguinte, aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Entendeu? Então, assim, nós estamos construindo. Quer dizer,
Então, hoje, o resultado que nós temos é fruto daquilo que fizemos no passado, né? O resultado que iremos colher no futuro é aquilo que estamos plantando hoje. Então, nós estamos assim, com uma expectativa muito grande mesmo, em termos de futuro, em termos de sucesso. A gente não depende de direita, nem de esquerda, nem de meio. A gente depende de Jesus e do nosso trabalho e das pessoas que nos cercam e que a gente tem investido, que é o nosso maior patrimônio, que são os nossos colaboradores. É nisso que a gente acredita. E não tenha dúvida, nós estamos em rumo do sucesso, porque a gente faz aquilo que ama aquilo que faz e entrega tudo que a gente promete. Legal. Saber escutar está por trás de todos os aprendizados, né? Eu tenho aprendido isso. E quando eu sento com alguém como o Marcos aqui, ao lado, eu mais escuto do que falo. Eu falo muito. Eu mais escuto do que falo porque eu tenho muito a aprender com o Marcos. Então, quando eu estou com o Marcos, eu tenho que só ouvir. Então, o segredo é também, como ele disse, saber lidar com pessoas. Isso também está diretamente relacionado ao seu crescimento em todas as camadas, em todas as fases. Sempre vão existir pessoas. É o nosso maior desafio enquanto gestores, enquanto donos de negócio. Sempre vai ser pessoas. Então se especialize em pessoas, se você quer ser um empresário de resultado. Acho que já entregou demais aqui hoje, né? Tamo junto. Obrigado, tá? Tamo junto. Obrigado a vocês pela presença. Ficam convidados a retornar aqui de novo. Sigam a Pixel. Anderson, é isso? Anderson CP, o arroba no Instagram. Anderson está arrasando lá, ensinando sobre marketing, sobre comercial, né? E pode contar com a gente. Obrigado por tudo, viu? Por receber. Pessoal, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, porque isso aqui vai ser frequente. @Marcos Pimentel Advogados. O nosso projeto a gente começou há algum tempo atrás. Eu, na época, converti o meu perfil pessoal para o profissional, né? A gente tinha 2.000 e poucos seguidores. Estamos chegando à casa dos 20, né? E tem uma pretensão de até o final do ano chegar aos 50 mil, né? Isso sem comprar seguidores. Não compre seguidores, viu, gente? Parabéns. Tamo junto. Legal. Pessoal, eu vou deixar os links dos perfis da Pixel, meu perfil do Marcos. Vai ficar na descrição. O Marcos traz bastante coisa que vai te ajudar, tá? Bastante insight, coisa que você vai perceber no perfil dele, vai já servir de aprendizado só por abrir o perfil. Lá no meu perfil eu trago conteúdo sobre vendas, no perfil da Pixel também que vai estar aqui, a gente traz um conteúdo mais geral acerca de marketing, gestão e vendas. Então, segue cada um desses perfis da descrição aqui. Acredito que vai ser de grande valia e vai estar diretamente relacionado ao seu crescimento. Bom, a gente se vê na próxima. Obrigado de novo, Marcos. Estamos juntos. Se tiver outra oportunidade, a gente aproveita. Se não tiver, a gente cria. Igual eu falei com a Priscila, foi ótimo. Acredito que foi muito bom para pessoas que estão passando por processos que estão antes do que você já passou. E isso é muito, muito interessante. Pessoal, fiquem bem, boas vendas, vamos para cima e até o próximo podcast. Valeu!